Glória a Deus. E eu vou lendo para ganhar tempo. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Eu, irmão Sóstenes, da igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos e que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então, quer seja quando Paulo fala do seu chamado para ser apóstolo, ou do nosso chamado para sermos santos, a ênfase está sempre no ser. Contudo, geralmente nós associamos o chamado divino apenas a uma tarefa a executar, a uma missão a cumprir, a um trabalho a fazer. E quando nós definimos essa convocação do Senhor como uma simples realização, nós somos levados, conscientemente ou não, a supervalorizar o quesito habilidade, ou ainda a capacitação para produtividade em detrimento da importância do caráter. Aleluia. Você já vai entender o que eu estou falando. O chamado divino, ele enfoca a santidade. Nós somos chamados para ser santos. O apóstolo Paulo, ele apresenta esse chamamento aos irmãos em Roma. Romanos 1,7 vai dizer: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graças a vós, Pai de Deus, o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Então, muitos hoje em dia estão buscando aprimorar a sua oratória, a sua capacidade de relacionamento interpessoal, suas técnicas vocais, querendo aperfeiçoar tudo que se engloba nesse campo do eu posso fazer. Só que, perceba uma coisa, para Deus vale mais quem sou do que eu faço. Aleluia. Primeiro Deus trabalha em mim, para depois Ele trabalhar através de mim. Então, o que não pode haver é que o aperfeiçoamento das habilidades a fazer substitua os quesitos do ser. Moralmente, o cristão ele é chamado para a santidade. E dinamicamente, ele é chamado para o serviço. Glória a Deus. Glória a Deus. O problema, irmãos, é que o nosso chamado secundário para serviço, ele não tem apenas substituído o primeiro, mas o eliminado por completo. Mas precisamos lembrar que um dos frutos da graça é a santidade. E a verdadeira santidade, ela requer esforço da nossa parte, o que muitas pessoas não estão dispostas a querer fazer, pelo fato de precisar cooperar com a graça de Deus para produzir o fruto de santidade em nossas vidas. Mas aqui eu já deixo um alerta do quanto a santidade é algo importante. Lá em Efésios 5:27, a Bíblia deixa bem claro que Jesus ele não está voltando para a igreja contaminada e mundana. Ele está voltando para a igreja santa, lavada e remida pelo seu sangue. Aleluia. Logo, se é para a igreja santa que ele está voltando, nós devemos querer saber tudo sobre santidade. É hora de voltarmos à palavra. É hora de resgatarmos a verdade bíblica de que nossas vidas não é um negócio ser tocado apenas com habilidades humanas e naturais. De acordo com as Escrituras, é fundamental ser exemplo, ter caráter que reflita Cristo em nós. Aleluia. Aleluias. E quando eu falo em ser exemplo, eu me refiro a todos nós crentes, não apenas aos líderes. Porque é de suma importância que entendamos que Deus ele não tem um padrão duplo. O que Ele espera dos líderes que estão em posição de evidência, Ele espera de todos nós crentes. Aleluias. Então, é por isso que precisamos ser como Jesus, mais parecido com Ele. E a palavra nos exorta para ter uma vida completamente diferente daquela que nós tínhamos antes da conversão. E o mais interessante nisso é que o padrão definido para essa nova vida é o próprio Deus, a santidade divina. 1 Pedro 1, 14, 15 e 16 vai dizer: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Observe que santidade ela não é ocasional, nem limitada a uma área ou outra.
ela é exigida em todo o processo e em todo o procedimento. Aleluia. Então não é só para ser santo aqui na igreja. Aqui é fácil. É para ser santo em casa, na sua faculdade, no seu trabalho, com seus amigos, em todas as áreas, em todo o processo e em todo o procedimento. E a razão disso é uma só. Deus é completamente santo e nos criou para sermos como Ele é, a fim de que nos conformássemos inteiramente à sua santidade. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, irmãos, é justo enfatizar que, assim como o pecado, a santidade também é uma questão de natureza. Antes da conversão, nós éramos por natureza filhos da desobediência. Essa afirmação está em Efésios 2:3, que diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, antes da conversão, antes de encontrarmos a Cristo, nós éramos filhos da desobediência. Mas como lemos em 1 Pedro, após o novo nascimento, quando participamos da natureza divina, nos tornamos filhos da obediência. Porém, não é só porque é uma questão de natureza que a santidade ela deixa de ser uma ordenança. Até porque a natureza que nos domina depende também da nossa decisão em obedecer ou não aos mandamentos. Aleluia. Então, é de suprema importância que entendamos que nós estamos falando de um mandamento divino. Ou seja, a santidade ela não é uma opção. É tudo ou nada. Na verdade, há algo basicamente errado com a nossa fé cristã e com a nossa espiritualidade. Se nós conseguirmos negligentemente supor que se não gostarmos de uma doutrina bíblica ou de um mandamento e optarmos por não comprá-lo, não há problema algum, não há pecado algum. Amados, a Bíblia deixa bem claro que os mandamentos que recebemos do Senhor Jesus e dos apóstolos, eles não podem ser negligenciados por cristãos sérios e comprometidos com a palavra de Deus. Aleluia. Você está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mas aí surge a pergunta: como alcançar então essa vida de santidade? O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, ele nos mostra que o recurso para alcançar essa vida, para alcançar este padrão, é a natureza do próprio Deus. 2 Pedro 1:3: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Glória a Deus. Participar da natureza divina é se deixar ser controlado por ela, é deixar ser guiado por ela, é negar a si mesmo. E que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo, portanto já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluias! Então, para ter essa vida, para chegar neste padrão, é necessário deixar o controle de nossas vidas inteiramente ao Espírito Santo. Essa é a única forma de escapar da corrupção e das paixões que há no mundo. Perceba, Jesus, ele viveu aqui sem pecado. Ele tornou-se o nosso modelo, o padrão divino para todo homem. Então, já que ele é o nosso modelo, isso significa que o projeto divino é nos conformar na imagem dele. Você já vai entender. Romanos 8:29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos filhos de Deus. Glória a Deus. Agora, olha que interessante o significado da palavra conforme, ao qual nós lemos no texto, seria que se assemelha ou semelhante. Ou seja, Cristo é o nosso modelo e nós temos que se assemelhar, ser semelhante a Ele, nos conformar à sua imagem. Aleluia. Porque Jesus, ele veio à terra como filho único, porém com a intenção de se tornar o primogênito de muitos outros filhos de Deus.
Esses que seriam gerados segundo a sua própria semelhança. Então, a salvação que nos foi oferecida, ela não tem apenas o propósito de perdoar pecados, mas de nos transformar na imagem de Deus. Porque, assim como Adão, ele foi o cabeça de uma raça, ele gerou muitos seres semelhantes a si, também Cristo veio para ser o cabeça de uma nova raça. Você já vai entender. 1 Coríntios 15:45 vai dizer: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno; o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Aleluia. Então, quando Adão pecou, ele provou a morte espiritual. E essa morte, ela foi transferida a todos os homens. Romanos 5:12. Por quê? Porque na criação, Deus determinou que tudo, tanto animais, vegetais ou seres humanos, reproduzissem conforme a sua própria espécie. É a lei que Deus determinou na criação. Tanto animais, vegetais e seres humanos iriam reproduzir conforme a sua própria espécie. Adão, sendo feito por Deus, o cabeça de uma raça, um protótipo, ele daria origem a uma geração plena e santa, conforme seria a vontade de Deus. Mas, ao desobedecer, ele deixa o pecado entrar no mundo. Logo, a geração que veio a partir dele veio do pecado. Subsequentemente, nascemos todos pecadores, porque Adão pecou e gerou pecadores, tendo em vista que reproduzimos o que somos de origem. Então, como o primeiro protótipo de Deus, o homem Adão falhou. Então Cristo, ele veio para ser o último Adão, o cabeça de uma nova raça, essa que é gerada espiritualmente. E para possibilitar esse projeto de ser vivido pela humanidade, ele então nos deixa um recurso muito precioso: o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, e que tem a missão de nos transformar na imagem e semelhança de Jesus. 2 Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transfigurados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então nós somos transfigurados como Messias, e a nossa vida se torna cada vez mais bela, mais deslumbrante, na medida em que Deus entra em nossas vidas e nos tornamos como Ele. Aleluia! Então, irmãos, o que nós fazemos, obras, deveria ser uma extensão de quem nós somos, caráter. Porque no dia da prestação de contas perante o Senhor, as obras não serão a justificativa para a ausência de santidade e caráter de Cristo em nós. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observe que Jesus ele não chama essas pessoas de mentirosas, alegando que nada daquilo que foi de fato feito ou mesmo não foi feito em seu nome. Isso nem é contestado. Elas de fato realizaram obras no ministério em nome de Jesus e tiveram resultados. No entanto, o fazer não suprime a necessidade de ser, de ter caráter e refletir a santidade e compromisso com Deus. Nós podemos entender, se nós formos ao livro do Apocalipse, temos a igreja de Éfeso. O que acontece lá? A Bíblia revela performance versus identidade daquela igreja. O Senhor Jesus, ele exalta as obras e o ministério de uma igreja de alta performance. Contudo, ele adverte que eles prosseguiam no pecado de não o amar
intensamente. Isso que seria uma violação do maior mandamento. Então, a lição que aprendemos aqui é que o Senhor Jesus não está atrás de quem apresente maior performance ao ministério, mas de gente que seja um modelo, que seja referência ao rebanho, que tenha uma conduta exemplar, que seja como Jesus. E aqui eu entro num tópico muito importante, porque nós precisamos atentar que nós estamos em uma corrida de santificação. E essa corrida de santificação, vou fazer uma alegoria, ela segue a mesma lógica de uma corrida dos Jogos Olímpicos. Todo corredor, ele depende de 3 etapas: largada, desenvolvimento e linha de chegada. Cada nível de santificação, ele corresponde a uma etapa da vida cristã. Você já vai entender. Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a quem encontrem. Então, nos exemplos acima, Jesus ele ensina sobre uma jornada que envolve 3 estágios. Entra-se pela porta, percorre o caminho e alcança-se o destino, ou alvo. O que muda e, consequentemente, determina o futuro, vida ou morte, é a largura da porta e quanto a gente passa em cada caso. No entanto, é interessante que as etapas, elas coincidem, seja qual for o cenário. Se você escolhe vida, porta, caminho e alvo. Se você escolhe morte, perdição, porta, caminho e alvo. Então, o que nós encontramos nessa declaração do Evangelho de Mateus é que existe uma distinção de 3 momentos importantes na caminhada cristã: a começo, meio e fim. O primeiro se denomina a porta, João 3,5. Aleluia. Glória a Deus. João 3,5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, nessa conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus deixa claro que há uma entrada para o reino de Deus, o novo nascimento, onde tudo começa. E logo mais, ele se denomina como a própria porta de entrada. João 10,7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Ninguém entra no reino de Deus sem passar pela porta, e ela é Cristo. A experiência da conversão a Ele é a única forma de entrada. Então essa é a primeira etapa, a porta. A segunda se denomina caminho. O caminho, ele é a vida cristã. Ele engloba toda a parte que tem início no momento em que alguém entra pela porta e se estende até a chegada do alvo, o Cristo. E é interessante porque as experiências da porta e do alvo, elas são instantâneas. Já o caminho não. É uma verdadeira jornada. É sua segunda, é sua terça, é sua quarta, é sua quinta. São as provas, são as lutas, são as dificuldades, são as conquistas, são as vitórias, são as glórias. É toda a sua jornada cristã. É interessante também porque as profecias que apontavam para a nova aliança, ao qual fazemos parte, não falavam apenas de salvação, mas especificamente de um caminho. Isaías 35:8. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Então o caminho envolve a sua caminhada, andar como Jesus andou, ser como Ele. Trata de um avanço contínuo que nos leva direto para o alvo. Nossa terceira etapa. Filipenses 3,13. Irmãos, contaminam o jugo que o auge é alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus.
Então Paulo, ele enfatizou que ele avançava na vida cristã focado em um alvo. Trata-se então de uma meta a ser alcançada, do destino que nos aguarda. E o apóstolo Paulo, ele ainda cita um prêmio para quem chegar lá. Mas que prêmio é esse? É uma coroa reservada para aqueles que completarem o caminho. Aleluia. 2 Timóteo 4,8. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Existe um prêmio, existe uma coroa, uma alegria que vai fazer valer a pena ter perseverado e nos desembaçado de todo o pecado. Isso é muito mais do que nem imaginamos. Nos está reservado naquele grande dia, o ato final da salvação da nossa alma. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode adorar a esse Deus maravilhoso? Então nós falamos de começo, porta, caminho. Nós falamos de começo, porta, meio, caminho e o fim, que seria o alvo. É importante nós reconhecermos essas três etapas, porta, caminho e alvo, para entender os três níveis de santificação. E aqui eu já encerro. Porque os três níveis de santificação, ele ocorre nessas mesmas três etapas. Existe a santificação inicial, que é a experiência da porta. A santificação progressiva, que é a experiência do caminho. E tem a santificação final, que é a experiência do alvo. As Escrituras, elas nos apresentam essa distinção. Romanos 6:22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, no versículo acima, o apóstolo Paulo fala primeiramente da nossa libertação e transformação. E perceba que ele conjuga os verbos do passado: libertados, transformados. Obviamente, é algo que já aconteceu. Trata-se então de santificação inicial. Aleluia. Depois ele fala do fruto dessa experiência que nos conduzirá em um processo de santificação. Trata-se então de santificação progressiva. Finalmente, ele aponta para o futuro, quando ele diz: e por fim, a vida eterna. Santificação final, que se dará quando tivermos os nossos corpos glorificados. Então, na conversão, nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação, nós somos livres do poder do pecado. E na santificação final, na glorificação, seremos livres da presença do pecado. Aleluia. Agora que nós reconhecemos esses três níveis, eu vou adentrar rapidamente em cada um. Santificação inicial. Muitos textos bíblicos, eles ratificam que ao nos rendermos ao senhorio de Cristo e nascermos de novo, nós fomos santificados. Atos 26:18. Para lhes abrires os olhos, os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, quando Jesus ele aparece a Saulo e o comissiona a pregar o Evangelho, ele explica o objetivo. Ele diz: a fim de que recebam a remissão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, o Senhor Jesus está dizendo que no momento da conversão, no momento em que crescem, teriam seus pecados perdoados e seriam santificados. Ou seja, há um ato inicial de santificação que se dá pela fé em Cristo Jesus. É algo que se crê e se recebe por fé. Podemos entender também lendo Hebreus 13:11, onde o escritor ele faz um paralelo entre o sacrifício que era feito no dia da expiação, na antiga aliança, e o sacrifício de Jesus por nós. Ele aponta que o sangue de Cristo tinha o poder, o propósito de nos santificar. Hebreus 13:11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado,
trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Essa é a santificação inicial, proveniente da obra de Jesus na cruz, na ocasião da sua morte e ressurreição. Todo o nosso passado de pecado foi definitivamente removido e a sujeira espiritual foi lavada, tornando novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas isso não significa que está tudo concluído. A santificação inicial ela não finaliza, pelo contrário, ela convoca o próximo nível, santificação progressiva. Então, com efeito após a santificação inicial, há a necessidade de algo a mais. O apóstolo Paulo ele se referiu a isso como um aperfeiçoamento da santidade. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E a palavra que ele usou aqui como aperfeiçoando, lá no original seria completar, realizar, aperfeiçoar, executar ou concluir. As palavras completar e concluir, juntamente com aperfeiçoar, ela nos aponta para algo a mais, algo além da santificação inicial. Nós podemos ver essa mesma realidade em Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, quando ele fala sobre não ser faltoso e não se separar da graça de Deus, fica evidente que o escritor ele se dirige a pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo, que já experimentaram a ação da graça divina e devem agora progredir na santificação. Essa santificação a ser seguida é dos que já foram santificados, é a continuação, é o aperfeiçoamento daquilo que já foi iniciado. Aleluia. Então, uma das formas de diferenciar os dois primeiros níveis de santificação é entender que a santificação inicial é o resultado de termos nos encontrado com Cristo, enquanto a santificação progressiva é a preparação para a vinda dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então eu encerro. Santificação final. A palavra de Deus, ela nos revela um aspecto de redenção que só será completado no tempo do fim. Romanos 8:19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso quer dizer que hoje nós desfrutamos apenas de uma parte da salvação. O nosso espírito já foi regenerado e a nossa alma se encontra em um processo de restauração pela palavra de Deus. No entanto, o nosso corpo só será definitivamente e completamente transformado na vinda de Jesus. A conclusão do processo de restauração da alma e do corpo nós chamamos de glorificação ou santificação final. E é correto afirmar que nós aguardamos a redenção do nosso corpo, algo que ainda não se consumou. Observe em Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só elas, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, o gemido da criação, e também a nossa, é pela redenção completa. Aleluia. No nosso caso, o anseio é pela redenção do corpo, experiência que a palavra deixa claro que ainda vai ser concluída. Note que a inclinação dos desejos da carne, ele não desapareceu após a experiência do novo nascimento. Então nós temos responsabilidade, enquanto cristãos, de refrear essa propensão ao pecado, de exercer domínio próprio.
Perceba lá em Gênesis, Aleluia. quando Caim planejava pecar, ele foi advertido pelo Senhor. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aleluia. Então, é evidente que temos uma batalha a ser travada contra o pecado. E há a possibilidade de que ele entre por desejos não refreados. Aleluia. Então, justamente por isso que Jesus, que Deus, ele adverte Caim: cabe a ti dominá-lo. Manter o pecado do lado de fora da porta é exercer domínio próprio. Aleluia. Então surge o questionamento: até quando nós travaremos essa batalha? Até a glorificação do corpo, até a santificação final. Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Assim será a glorificação, do mesmo modo como foi com Cristo. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Perceba que, apesar de ser transformado, Jesus ele ainda conservava a aparência humana comum, tanto que ele pôde ser reconhecido pelos seus discípulos. Ele tinha as marcas dos cravos nas mãos, ele se deixou ser apalpado, ele podia comer como antes. Porém, o seu corpo estava muito além das limitações que ele tinha antes. Jesus ele aparece e desaparece diante de seus discípulos. Ele é assunto aos céus, anulando completamente a lei da gravidade. Contudo, ele declarou: apalpai e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como verdes que tem. Glórias a Deus. Então, o seu corpo foi glorificado. Ele transformará o nosso corpo para ser exatamente assim como dele. Que experiência gloriosa, irmãos. Aleluia. Eu quero encerrar essa mensagem. Deus, ele planejou desde a eternidade a santificação do homem. Ele a disponibilizou pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele deu-nos o seu Espírito e as demais ferramentas necessárias para a execução do seu projeto eterno, tornando ele de ser possível vivido por nós. Aleluia. Contudo, esse projeto ele jamais será desfrutado sem a participação do próprio homem. Começa com arrependimento, envolve fé, obediência. É necessário cooperação para sair do estágio inicial da santificação para o progressivo, ao aperfeiçoamento na santidade e temor do Senhor, para que um dia alcancemos a santificação final e a gloriosa transformação do nosso corpo e nos encontrarmos com Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Feche seus olhos por um momento, por favor. Deixa o Espírito Santo falar com você. Glória a Deus. Pai Santo, Jesus, obrigado, Pai. Sua palavra foi entregue, Jesus. Transforma seu povo, Pai. Que eles possam procurar ser mais parecidos contigo, Jesus. Deus, conforma o seu povo na imagem do seu Filho. Coloque em seu coração a importância de permanecer em santidade. Nesse processo, Jesus, nesse caminho. Abençoa cada um de nós, Pai. E nos dê esse alerta contínuo. Que possamos estar preparados e diligentes para a sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Pode cantar, Vitor. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Tanta presença.